Nossa aula de hoje é provas bioquímicas para enterobactérias. Bom, pessoal, e por que nós temos que ver essa aula hoje? Porque sabemos que muitas bactérias são capazes de produzir doenças no aparelho digestivo, por exemplo, como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Listeria, enfim, uma infinidade de bactérias que precisamos identificar. E essas são as provas para as enterobactérias. Bom, e no Brasil, a família mais comum desses micróbios é a Enterobacteriaceae. Essa família se caracteriza por bastonetes gram-negativos, são anaeróbios facultativos, móveis ou imóveis, sendo, quando móveis, portadores de flagelos peritríqueos, oxidase positivos, fermentativos e redutores de nitratos e nitritos. Além dessas provas, temos outras, então vamos ver apenas essas três. Para essa aula, então, a gente vai usar uma cultura pura em placa ou tubo, no nosso caso é placa, contendo meio McConkey. E o objetivo dessa aula, então, é identificar a cepa do meio McConkey através das provas bioquímicas que depois serão classificadas utilizando uma tabela de identificação. E também utilizaremos alças e agulhas para fazer a semeadura. Iremos utilizar também os tubos contendo os meios de cultura para as provas bioquímicas previamente preparadas. Os meios são citrato, TCI e SIM. Para essa aula, utilizamos o agar-McConkey para isolamento da amostra, que é uma Escherichia coli. Agora falando um pouco sobre o meio McConkey, o agar McConkey utilizado para crescimento da nossa cepa que a gente vai utilizar nas provas bioquímicas. Ele é um meio amplamente empregado para isolar e identificar seletivamente enterobactérias de amostras biológicas, também pode ser utilizadas águas de esgotos e também alimentos. A inibição de organismos gram-positivos é obtida através da mistura de sais biliares. As enterobactérias de lactose abaixam o pH formando colônias vermelhas ou rosadas. Então, após preparar o meio e inocular a bactéria, fica em incubação por 18 a 24 horas, uma temperatura de 35 graus, variando mais ou menos 2 graus. Aqui mostrando o meio já autoclavado e passado para a placa de Petri, sem nenhuma bactéria semeada, ele fica nessa coloração. E após ser incubada a nossa cepa, após 24 horas de incubação na estufa, a 37 graus, a gente já pode notar o crescimento de diversas colônias. Bom, na prática de um laboratório, esses testes são utilizados para poder identificar algum patógeno do trato gastrointestinal. Então, a gente não sabe qual é o micro-organismo. Nesse caso, como a gente já sabe que é a Escherichia coli, a gente já pode anotar nos tubos o nome do micro-organismo. Porque se a gente for testar vários, então é importante identificar para não se confundir depois na hora da leitura da tabela. Nesse caso, fizemos a semeadura de Escherichia coli. E a gente pode notar, então, nesse meio McConkey, a formação de colônias de coloração vermelha rosada, que não são mucoides e podem ser rodeadas de um precipitado opaco de sais biliares. Nesse caso, a gente não nota esse precipitado nessa placa. Aqui mostrando uma placa de um laboratório de uma paciente. Aqui já é uma placa com outro meio, mas aqui mostrando também as colônias rosadas de Escherichia coli, que são bem características. Como a gente vai proceder o teste bioquímico das enterobactérias? A gente vai pegar uma agulha e vai tocar na colônia pura de bactérias do meio McConkey e vai inocular dentro das provas bioquímicas, dentro de cada uma, sempre respeitando as técnicas de semeadura. Como é que vai proceder então? Então, pega a agulha e flamba ela ali no bico de Bunsen, até deixar ao rubro. O ideal é deixar ela em pé no outro sentido, mais vertical, para que ela fique totalmente ao rubro. Aí, precisa pegar o inóculo na placa. Só que se a gente encosta com
agulha ou que seja, às vezes pode ser uma alça, ao rubro, vamos matar o nosso inóculo. Então tem que ser esfriado, abrindo a placa no cantinho ou na própria tampa. Deixa esfriar uns 15 segundos, sempre deixando a placa no máximo num raio de 15 centímetros. Então, esfriou essa agulha ou alça e vai encostar para poder pegar o inóculo. Sempre do ladinho do fogo. Fecha a placa e aí vai proceder à inoculação nos meios de cultura seguintes. Agora, então, da placa Macon, que será inoculado o meio citrato, primeiro meio. Então, tem aquela parte que é uma base e depois tem um ápice. Com a agulha bem flambada, vai ser pego a amostra do meio Maconque, vai ser feita uma inoculação, uma espetadinha na base, depois levanta e faz um zigue-zague no ápice do meio. Sempre flambando a boca do tubo, inocula, flamba a agulha, também flamba o tubo novamente e fecha. Nesse caso é meio sim. Mesmo procedimento, flamba a agulha, pega a amostra, abre o tubo, flamba a boca do tubo, segurando com o dedinho a tampa, inocula, nesse caso é só uma espetadinha reta para verificar a motilidade, flamba o tubo novamente, fecha ele e flamba a agulha antes de deixar ela para o próximo utilizar. O outro meio que a gente vai utilizar é o TSI, que também é um meio inclinado, e a gente repete o mesmo procedimento do citrato de Simmons. A gente dá uma picada e vem fazendo zigue-zague sobre a superfície até o final. Após os meios estarem todos inoculados, então vão para a estufa para incubação. O citrato vai ficar por 5 dias e os outros por 24 horas, para depois fazermos a leitura. Mas para a gente entender o fundamento da técnica, é fundamental saber um pouco sobre o meio que a gente utilizou. Então, o citrato de Simmons, ele é um agar utilizado para verificar a capacidade do micro-organismo em utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono, juntamente com sais de amônia como única fonte de nitrogênio. O resultado positivo, que seria este aqui, é dado pela mudança de coloração, no caso de verde passou para azul. Essa é uma outra bactéria desconhecida que a gente não soube identificar ainda. Mas a nossa inoculação tinha sido com Escherichia coli. E Escherichia coli, nesse meio citrato de Simmons, foi uma prova de enterobactérias negativa. Bom, pessoal, o outro meio que a gente utilizou para inocular a Escherichia coli foi o Triple Sugar Iron Agar, o nosso TSI, que também é um meio inclinado após passar pelo autoclave, esterilizado, ele é inclinado para diferenciar e identificar bacilos gram-negativos com base na fermentação dos carboidratos e na produção de sulfeto de hidrogênio e gás. Esse é o TSI após ser preparado. Ele fica nessa coloração meio alaranjada e seria o resultado negativo, ele mantém a cor. E esse aqui é um TSI com resultado positivo da nossa Escherichia coli. O que a gente pode ver é que houve a formação de gás, porque o meio foi deslocado. E a principal alteração vista é a mudança da cor do indicador do pH de vermelho, né, esse alaranjado do início, para uma cor amarelada, que é essa aqui. Isso quer dizer que o pH ficou ácido e que a bactéria fermentou os substratos do meio. A produção de sulfeto de hidrogênio apareceria como um enegrecido na base do meio. Nesse caso,
Não tem. Já o meio sim, ele é utilizado para determinação da produção de sulfeto, indol e motilidade das enterobactérias. O indol ele é resultante da degradação do aminoácido triptofano pela enzima triptofanase. O meio pronto ele fica assim. E a prova ela é considerada positiva quando na porção superior, na interface da cultura com o reagente, desenvolve uma cor rosa dentro de no máximo 5 minutos. Esse resultado é devido à produção de indol com aldeído e meio ácido formando um composto colorido. A prova é negativa com qualquer outra tonalidade de cor. Ele pode ficar dessa cor aqui ou pode adquirir qualquer outra cor, laranjado, vermelho, meio marrom. A produção de sulfeto leva ao enegrecimento do meio ao longo da linha da picada. No nosso caso, não teve isso. Se houvesse a produção de sulfeto, haveria o enegrecimento do meio ao longo da linha da picada. No nosso caso, na nossa cepa, não houve esse enegrecimento. A motilidade, ela pode ser vista pela turbidez difusa, né, ao longo da linha da picada. Porque a picada foi feita em linha reta, a gente pode ver que tem uma turbidez, que houve uma motilidade. E a produção de indol, por meio dos reativos de Ehrlich ou de Kovacs, nesse caso foi utilizado o reagente de Kovacs, vai haver a formação do anel de coloração vermelha quando positivo. No nosso caso, a Escherichia coli foi positivo no reagente de Kovacs. O reativo ou reagente de Kovacs, ele é utilizado então para a gente ver a formação do indol. E a gente pinga 2 a 3 gotas depois de incubar 24 horas. E depois fecha. Nesse caso, então, houve a produção de indol por meio do reativo de Kovacs, formando esse anel de coloração vermelhada. Então, é positivo no meio sim. Então, essa é uma tabela de resultados para comparação, para podermos identificar as enterobactérias através das provas bioquímicas. Então, temos uma relação ali de bactérias como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citonella, blá, 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 né? Tudo vocês podem ler ali. O que nós utilizamos foi Escherichia coli, então foi uma cepa pura. Então, a partir desses resultados que nós obtivemos no laboratório, nós podemos comparar, sejam eles positivos ou negativos, comparamos na tabela para ver se realmente a nossa cepa estava conforme. Então, o que deu os nossos resultados? O Escherichia coli foi lactose positiva, houve produção de gás a partir da glicose, gás sulfídrico foi negativo, então não apareceu aquela mancha preta, né, enegrecido, como a gente conversou. Foi urease negativo, a motilidade é que a motilidade na Escherichia coli ela pode ser tanto positiva quanto negativa, então isso não vai interferir, porque como a gente conversou na aula de genética, existem muitas modificações, então alguns testes começam a variar, então a motilidade já não é mais um indicativo, porque tanto faz se é positivo ou negativo, tá? O indol foi positivo, a lisina descarboxilase também foi positivo e o citrato foi negativo. Então, os resultados que nós encontramos na nossa cepa batem com os resultados dessa tabela que nós temos como referência. Então, vamos ver algumas características de resultados que podem ser encontrados. Então, fazendo um resumo, o teste do citrato, como é que é? É uma prova bioquímica que é para caracterização de micro-organismos que pertencem à família das enterobacteriáceas. Essa prova se fundamenta em quê? Em determinar a capacidade dos micro-organismos em utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono para o seu metabolismo. Isso vai resultar numa alcalinidade do meio. O meio de cultura utilizado nessa prova do citrato de Simmons, ele contém sais inorgânicos de amônia que vão ser utilizados pelo micro-organismo. E isso vai dar uma produção de amônia. E a utilização desses ácidos orgânicos e seus sais como fonte de carbono vão promover uma produção de carbonatos e bicarbonatos. E a produção desses compostos, eles vão provocar um aumento do pH do meio de cultura
que tem na sua composição, então, como indicador de pH, o açu de bromotimol. Então, o positivo é como? É a alcalinização do meio. Então, vira o indicador de pH azul, de bromotimol, para azul. Então, de verde, acaba virando azul. Já o resultado negativo é como? Quando os micro-organismos não conseguem utilizar o citrato de sódio como única fonte de carbono, eles não crescem no meio, simplesmente. Então a cor vai permanecer a cor inicial verde. Por exemplo, a Escherichia coli é citrato negativo. Então, o meio TSI. Também um meio de identificação bioquímica, uma triagem. É um meio de cultura diferencial. Quais são os nutrientes? Ele tem peptona, tem cloreto de sódio, extrato de carne, extrato de levedura. E o sistema indicador desse meio são carboidratos, tem 0,1% de glicose, 1% de lactose e 1% de sacarose. O indicador do H2S, né, do gás sulfídrico, é o tiosulfato de sódio e o próprio sulfeto ferroso, por isso que vai ficar preto. O indicador de pH é o vermelho de fenol. O milho, então, ele deve ser inoculado com a UFC suspeita, com picada de agulha na parte da base, que seria a parte de anaerobiose, e com estrias na rampa, que seria a aerobiose. Logo depois do lado, então, temos as figurinhas, as fotos que diz gás. O que aconteceu ali? Então, foi a produção de gás a partir dos carboidratos, que chegou, tem duas, uma levantou o meio e outro chegou a rachar de tanta produção de gás que aconteceu nesse meio. A glicose, vocês repararam pelo que eu disse antes, está em concentração 10 vezes menor que os outros dois carboidratos. Então, quando acaba a glicose, o microorganismo começa a utilizar as peptonas e aí começa a produzir compostos alcalinos. Na superfície, então, que é parte aeróbica, não há produção de ácido, então o meio ficou alcalino e o indicador de fenol ficou vermelho. E a produção de gás, então, são essas rachaduras que acontecem no meio. Logo do lado tem a figurinha com H2S, está escrito embaixo, né, o gás sulfídrico. Então, é uma cepa produtora de gás sulfídrico deixando preto o meio. E ele mascara, então, a parte amarela do tubo. Na de baixo, temos uma outra figura onde mostra o quê? A fermentação da glicose na parte de anaerobiose, então na parte de baixo, a produção de gás sulfídrico ali no meio, a parte preta, e na superfície, na parte da aerobiose, a produção de alcalinidade que ficou ali no meio. Aquela que tem gás, a segunda figurita, é característica de coliformes. As outras seriam características de salmonela. No meio sim, então a gente vai observar duas coisas, a motilidade e o indol. Então, na motilidade a gente pode verificar à direita, à esquerda temos o meio como ele é normalmente. Então, à esquerda, em cima, a motilidade, temos o positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito. Reparem que na picada onde foi inoculado tem um crescimento mais difuso. Então, ele se movimentou. Então, nós vemos que é motilidade positiva, certo? Já do lado direito, ele não mexeu, apenas cresceu onde está a picada. Então, ele é imóvel. Nas figurinhas de baixo temos o teste do indol. Então, o que é isso? O que é essa prova bioquímica para caracterizar os micro-organismos das enterobactérias? Essa prova ela consiste em detectar a habilidade do micro-organismo produzir indol a partir do aminoácido triptofano, através da enzima triptofanase, que é o principal intermediário da degradação do triptofano é o ácido indolpirúvico, que pode formar o indol por desaminação e escatol por descarboxilação do ácido indolacético. O triptofano, então, ele é fornecido no meio de cultura por adição de peptonas. E a presença do indol ela é detectada porque a gente fez o teste colorimétrico pela adição do reativo de Kovacs, como vocês viram no vídeo. Então, o reativo de Kovacs ele vai apresentar na sua composição o p-dimetil aminobenzaldeído, álcool amílico e ácido clorídrico. E a prova positiva, à esquerda, é caracterizada por esse anel vermelho que vocês veem na foto, que tem na camada alcoólica. Já a negativa, então, fica um anelzinho assim, amarelinho, né? Então é negativo.
Bom, essa era a aula de provas bioquímicas para enterobactérias. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Por favor, anotem todas as dúvidas, mandem para mim ou tiramos as dúvidas em alguma aula presencial ou pelo Teams. E vejo vocês na próxima aula.